Início da carreira número 10, como eu falei agora, não vão ser mais pontos altos aqui no meio, vai ser ponto alto duplo. Nós vamos fazer 3 conjuntos com ponto alto duplo, e depois eu vou ver se a gente vai continuar no ponto alto duplo ou se vai ser o restante da saia com o ponto alto triplo, tá? Mas aqui agora a gente vai aumentar de 3 para 5 pontos altos e vai ser pontos altos duplos. Então, feitos os primeiros 6 pontos altos, aqui onde é 6 pontos, os esqueminhas de 6 em 6 pontos altos, continua sendo ponto alto. Vai ser ponto alto duplo somente aqui nesses meios, tá? Então, feitos 6 pontos altos, agora laçamos sempre 2 vezes a linha, e aqui na argolinha vamos trabalhar o primeiro ponto alto duplo. Aí, uma correntinha, laçamos a linha 2 vezes. A única diferença é que a gente passa, ó, mais uma vez a linha pela laçadinha, por isso que ele fica mais alto, ó. Laçamos 2 vezes, opa, esqueci a correntinha. Uma correntinha, laçamos 2 vezes, inserimos, ó, puxamos, passamos 1, 2, 3. A diferença é que no ponto baixo a gente passa somente 2 vezes, tá? Então, aqui tem 3. Uma correntinha, o quarto ponto alto duplo, e a última correntinha e o último ponto alto duplo, que é o ponto alto duplo número 5. Então, vai ficar assim agora o nosso meinho. E aqui onde é ponto alto, a gente volta a trabalhar os nossos 6 pontos altos. Tá? Ó, como é que vai ficar aqui o nosso meinho agora. Tá bom? Então, façam dessa maneira, lembrando que são 5 pontos altos duplos, onde é ponto alto, permanece ponto alto aqui nesses 6 pontos altos, tá? Muda somente aqui. Termine, então, feito o último ponto alto duplo, fechem com ponto baixíssimo e volto no início da carreira número 11 pra gente falar sobre as correntinhas. Início aqui da carreira número 11, fiz os 6 pontos altos, agora a gente vai fazer as correntinhas. A gente só vai aumentar mais uma correntinha em cada lateral, então, ao invés de 3 correntinhas, a gente vai fazer 4. Então, eu faço 4 correntinhas, venho aqui, ó, aqui tá o pontinho do meio, ó. Então, é entre esses 2 pontinhos, entre essas 2 correntinhas que a gente vai trabalhar. É como se a gente pulasse 2 pontinhos altos e aqui na correntinha, depois do segundo pontinho alto, a gente fecha com ponto baixo. Que o meio é aqui, ó. É só vocês verem o ponto do meio. O ponto do meio é o ponto número 3. Então, é na correntinha antes desse ponto e na correntinha depois desse ponto que a gente vai fazer os pontinhos baixos, tá? Então, eu fiz 4 correntinhas, fechei com ponto baixo. Aqui no meio permanece com 3, sempre com 3. Então, 3 correntinhas, fecho com ponto baixo na correntinha ao lado, depois do ponto alto, duplo, né? Do meio. E daí, novamente, 4 correntinhas e trabalho aqui os meus 6 pontos altos. Na próxima carreira, a gente vai aumentar para 7 pontos e vai permanecer com 7 daí até o final, tá bom? Mas eu volto, então, no início da carreira número 12. Chegando aqui na carreira número 12, nós vamos continuar fazendo o ponto alto duplo por enquanto. Até testei ali com o ponto alto triplo, mas de qualquer forma, só começa daqui 2 conjuntinhos. Então, depois a gente testa daí cada um, vê se quer fazer com ponto alto triplo ou permanecer com o duplo até o final, tá? Então, feito aqui os 6 pontos altos, a gente vai aumentar agora de 5 para 7 pontos altos duplos com as correntinhas de separação. Então, laço a linha 2 vezes e vou fazendo aqui os pontos altos duplos com as correntinhas de separação. Lembrando aqui que a gente vai fazer 7 pontos altos duplos, tá? Então, tem aqui 3, 4, 5, 6... E aqui o 7º ponto alto duplo, ó, tá? E aí, aqui continua, faz os 7 com as correntinhas de separação entre cada um, e aqui continua fazendo os 6 pontos altos, tá? Terminem essa carreira. Terminem, vocês já sabem terminar, né? De qualquer forma, eu volto, então, na carreira número 13, já com os 6 pontos altos, pra gente fazer a parte das correntinhas.
Chegando aqui na próxima carreira, né, início da 13, deixa eu só conferir, 2, 4, 6, 8, 10, isso, início da carreira é 13, é a carreira de correntinhas, a gente vai só aumentar uma argolinha em cada lateral, então, nós vamos fazer com 5 argolinhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 5 correntinhas, né, no caso. Aí, a gente acha o ponto do meio, que é o ponto número 4, já que nós temos 7 pontos. Então, na correntinha anterior a esse ponto, fechamos com um ponto baixo, 3 correntinhas, fechamos na correntinha após esse ponto alto duplo do meio, né? E 5 correntinhas novamente, 3, 4, 5, e começa a fazer os 6 pontos altos. Então, vocês podem ver que é a mesma coisa, ó. Aqui a gente não vai mais aumentar mais do que 7 pontos aqui no meio, tá? 7 pontos altos duplos ou triplos, tanto faz, vai ser 7 até o final. Então, vocês podem terminar essa carreira número 13, podem fazer a 14, que vai ser exatamente uma repetição dessa carreira 12 que a gente fez com os 7 pontos altos duplos, e aí vocês vão poder fazer a carreira número 15 também, que vai ser igualzinha a essa. Então, façam a 13, a 14 e a 15. A carreira 15 vai terminar com uma dessa aqui de argolinha também, que esse aqui também não vai mudar. Agora, vai ser sempre até o final 5 correntinhas, aqui 3 correntinhas e aqui 5 correntinhas. E aí, eu volto no início da carreira número 16. Chegando aqui no início da carreira número 16, agora é novamente a carreira desses pontos aqui. Como eu falei, não vai aumentar mais do que 7, vai ser sempre 7 pontos altos, né? Nesse pontos altos duplos, né, no caso, até o final. Aí, só lá no final que a gente vai aumentar para 10, que é na última carreira para ser o acabamento aqui da saia, tá? Então, é o seguinte, eu testei fazendo com ponto alto triplo, eu não gostei, eu não sei se na foto continua sendo duplo ou é triplo, eu não sei. Mas a gente vai fazer aqui com ponto alto duplo. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é uma repetição dessas duas carreiras. Tá? Agora, novamente, essa carreira com 7 pontos altos duplos com uma correntinha de separação, que eu já mostrei pra vocês como fazer, tá? Então, aqui vocês só vão fazer sempre laçando a linha 2 vezes, fazendo ponto alto duplo e fazendo a correntinha. Tá? E sempre dentro dessa argolinha que a gente faz de 3 correntinhas. Aqui onde é ponto alto permanece sempre 6 pontos altos, e a próxima carreira é essa aqui, que é a carreira de 5 correntinhas, fecha com ponto baixo aqui no ponto alto do meio, sempre é só encontrar o ponto alto do meio, que é o ponto número 4, então, vocês sempre vão fechar na correntinha antes desse ponto do meio, fazer as 3 correntinhas e fechar com ponto baixo na correntinha depois desse ponto do meio. Vocês podem ver que fica 3 pontos altos duplos para um lado e 3 para o outro. E aí, novamente, 5 correntinhas e 6 pontos altos. 6 pontos altos vai ser sempre até o final, tá? Não vai mudar. E aqui vai ser, então, uma repetição disso que eu falei pra vocês, intercalando essas duas carreiras. A de correntinhas, 5 correntinhas, 3 correntinhas e 5 correntinhas. E essa aqui dos 7 pontos altos duplos com uma correntinha de separação entre eles, tá bom? A gente vai fazer, então, é livre para vocês fazerem quantas carreiras vocês quiserem. Só na última carreira, quando a gente for voltar para fazer o acabamento vai ter em torno de 3 carreirinhas, eu acho. Não 3 carreirinhas inteiras, porque vai ter carreirinha de ponto baixo, de argolinhas, então é mais ou menos umas 3 ou 4 carreirinhas de acabamento, mas que dá o comprimento como se fosse umas 2, tá? E aí, então, a última carreirinha antes da gente voltar tem que ser uma dessa aqui de argolinhas, de correntinhas, tá? Porque daí a gente vai começar trabalhando o acabamento, onde eu falei que a gente vai fazer mais pontos altos duplos, que a gente vai fazer 10, para daí começar a fazer o acabamento. Então, façam o comprimento de vocês, da maneira aí que vocês quiserem fazer, quantas carreiras vocês quiserem fazer. E aí, eu volto numa carreirinha assim, ó, tem que estar terminada com essa carreirinha aqui, ó, de argolinhas, para que daí a gente trabalhe a carreirinha de ponto alto duplo para começar o acabamento, tá? Então, eu vou fazer aqui as minhas, vocês fazem aí a de vocês, e aí a gente volta para dar continuidade, fazer o acabamento, e depois a gente vai fazer daí a parte de cima embutida aqui nessa saia. Chegando aqui na carreira número 40, eu fiz 39 carreiras, tá? Vai dar um número ímpar, independente de quantas carreiras vocês fazerem, né? Vocês fizerem, no caso, para dar essa última carreira de correntinhas,
tá? E aí, a minha, então, vai começar o acabamento na carreira número 40, que tá no tamanho que eu acho legal. Uma coisa, gente, eu decidi fazer saia e cropped, vou fazer um conjuntinho pra ficar diferente, porque já tem vídeo desse vestido, então, pra eu fazer um pouco diferente, porque eu gostei da proposta, mas eu não quero fazer igual, já que já tem em outros canais, eu vou estar fazendo a saia e um cropped pra fazer conjunto, e aí eu vou fazer o tie-dye, tá? Pra ficar um pouco diferente, pra ser uma proposta diferente aí pra vocês. Então, aqui a única diferença é que na carreira que vocês escolherem para começar a fazer o acabamento, ao invés de 7 pontos altos duplos com a correntinha de separação, a gente vai fazer 10 pontos altos duplos. Então, eu já comecei aqui fazendo os 7, só para não demorar. Então, a gente vai fazer um total de 10. Vamos colocar 3 pontos altos duplos a mais com as correntinhas de separação. Então, tem aqui o meu 8º, o meu 9º, e agora, o meu 10º ponto alto duplo. Então, é só essa diferença, tá? Nessa carreira aqui que começa o acabamento. 10 pontos altos duplos com correntinhas de separação e aqui continua sendo 6 pontos altos. Então, façam essa carreira aqui, aumentando esses 3 pontos altos duplos. E aí, chegando aqui no final, feito o 10º ponto alto duplo, é só fechar com um ponto baixíssimo. Aqui no primeiro ponto alto, já pode começar fazendo os 6 pontos altos, tá? Aí, eu volto, então, na próxima carreira. Aí, vai ter mais uma carreirinha com um ponto alto, não vai ser ponto alto duplo, é ponto alto. E aí, depois, acho que mais 2 carreirinhas, uma de argolinhas e uma de pontinhos baixos pra fazer o acabamento. E daí, finalizou a nossa saia. Daí, a gente vai colocar o elástico ali em cima pra finalizar. E depois, eu vou fazer um cropped pra fazer o conjunto com a saia. Terminada aqui a carreira, eu falei que a gente ia começar com os 6 pontos altos, mas a gente vai fazer diferente, pra ficar mais bicuda essas partes aqui. Então, fechado com um ponto baixíssimo, no segundo ponto, a gente também vai fazer um ponto baixíssimo, no terceiro também. E agora, entre o terceiro e o quarto ponto, ó, entre eles eu faço outro ponto baixíssimo, pra ficar bem centralizado, já que a gente tem um total par, né, de pontos, já que a gente tem 6 pontos. Daí, ficaria bem no meio, 3 pra cá, 3 pra cá, tá? Aí, vamos fazer aqui 1, 2, 3, 4 correntinhas. E agora, a gente vai trabalhar nos pontos altos. Então, vou fazer aqui, agora a gente vai fazer só ponto alto, tá? Não é mais ponto alto duplo. Então, no primeiro ponto, eu faço um ponto alto, aqui na correntinha também um ponto alto, e no próximo ponto também um ponto alto. A gente vai fazer conjuntinhos de 3 pontos altos, com uma correntinha de separação entre eles, tá? Então, eu fiz os 3 pontos altos, uma correntinha, pulo um ponto, que no caso aqui vai ser essa correntinha, e faço mais 3 pontos altos, um sobre cada ponto. Então, vai dar um ponto alto sobre um ponto alto sobre a correntinha, mais um ponto alto sobre o ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto e novamente mais 3 pontos altos. A gente quer fazer 5 conjuntinhos, esse aqui é o terceiro. Aí, sempre fazendo uma correntinha, pulando um ponto e fazendo mais 3 pontos altos. Esse aqui é o meu quarto conjunto. Vai dar bem certinho os pontinhos fazendo esses conjuntinhos de 3. E agora, aqui, nosso último conjuntinho. A última correntinha, pulamos o último ponto e vai sobrar 3 pontos aqui no final, pra gente tá fazendo os 3 pontos altos. Eu já mostro como é que vai ficar. Ó, daí vai ficar assim, tá? E aqui daí a gente vai repetir o lance com as correntinhas. São 4 correntinhas, 1, 2, 3, 4. Entre, ó, o terceiro e o quarto ponto, entre eles, fecho com um ponto baixo pra ficar bem centralizado. E aí, novamente, 4 correntinhas e começo novamente os esquemas de ponto alto. Então, vai ficar assim, ó, tá? Chegando aqui no finalzinho, eu volto pra finalizar com vocês e pra gente fazer a próxima carreira. Chegando aqui no final, fiz as últimas 4 correntinhas e aí, vamos fechar com ponto baixíssimo aqui onde a gente iniciou, aquelas primeiras 4. Agora, a gente vai trabalhar uma carreira toda de argolinhas. Então, aqui, ó, na primeira correntinha dessas 4 que a gente tinha feito lá no início, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Ou, aliás, aqui acho que não, a gente vai fazer diferente. A gente já vai começar a fazer daqui. Então, aqui a gente fechou com ponto baixíssimo, vamos fazer 5 correntinhas.
1, 2, 3, 4, 5. Aqui bem no meio, ó, no segundo, sempre vai ser no segundo pontinho alto que a gente vai fechar, desses 3, porque é o pontinho alto do meio. Então, é sempre no segundo, tá? Aí, venho aqui, ó, no primeiro conjuntinho, no segundo ponto alto e fecho com ponto baixo. E aí, continuamos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. No próximo conjuntinho, no segundo ponto alto, fechamos com um ponto baixo. Só jogar minha linha aqui para eu poder puxar mais, mas basicamente é isso que a gente vai fazer. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui no terceiro conjuntinho, no pontinho alto do meio, fechamos com ponto baixo. Peraí, deixa eu pegar aqui mais linha. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui no quarto conjuntinho, fecho. 1, 2, 3, 4, 5. No quinto conjuntinho, fecho. Ó, fica assim, tá? E aí, aqui a gente repete, ó. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas, pontinho baixo sobre pontinho baixo, tá? Permanece a mesma quantidade. E aí, começamos outro conjuntinho. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5, aqui no primeiro conjuntinho, no segundo ponto alto, fechamos. Então, vai ficar basicamente assim, tá? Vamos fazer por toda a volta, feito aqui as últimas 5 correntinhas, fechem com ponto baixíssimo, aqui onde a gente iniciou, e eu volto pra gente fazer a última carreirinha. Fechado aqui com ponto baixíssimo a carreira de argolinhas, agora a gente vai fazer uma última carreirinha que vai ser de ponto baixo. Então, nós temos 5 correntinhas e nós vamos fazer 5 pontos baixos em cada argolinha, soltinho, tá? Então, ó, nessa primeira argolinha eu já vou fazer os meus 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Feito os 5 pontos baixos, sobre esse pontinho baixo que a gente fechou as argolinhas, a gente vai sempre fazer um ponto baixíssimo, ó. E aí, venho aqui para a próxima argolinha, fazendo os 5 pontos baixos da argolinha. 1, 2, 3, 4 e 5. Aqui no pontinho baixo, faço um ponto baixíssimo. E aí, vou repetir esse mesmo esquema por toda a volta, ó. 2, 3, 4 e 5. E no ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, tá? Ó, vamos fazer esse esqueminha por toda a volta. E feito aqui os últimos 5 pontos baixos, finalizem com ponto baixíssimo, onde a gente iniciou, cortem a linha e passem por dentro da laçada. Aí, volto pra gente tá colocando o elástico aqui na parte de cima da nossa saia. E daí, por último, num próximo vídeo, a gente vai fazer o cropped. Voltando aqui pra gente fazer o acabamento de cima, então, vou explicar aqui pra vocês. Eu sempre meço com a fita métrica de um canto até o outro. Vamos supor que deu 40 centímetros, então, quer dizer que frente e costas dá um total de 80. Aí, a gente vai lá no elástico roliço e pode cortar 8 centímetros a menos. Então, aqui é só uma hipótese, tá? O meu foi, acho que deu 78, daí eu cortei 70, tá? Aí, a gente vai pegar a linha agulha de costura, vai unir as duas pontas e vai costurar várias e várias e várias vezes, até vocês poderem puxar o elástico e ver que tá firme, tá? Viu que tá firme, daí a gente vai colocar na peça. Eu esqueci a minha linha, já volto aí. Depois, então, de ter costurado, essa é a agulha certa, vamos passar aqui a nossa linha no primeiro pontinho. Bom colocar perto desse aqui, ó, que daí depois pra fazer o acabamento fica mais fácil. Então, vamos passar aqui a linha, vamos fazer os 2 nozinhos. E a gente vai prender com ponto baixo. Como é a última carreira, a gente pode colocar de vez em quando um aumentinho para esconder mais o elástico. Eu já vou mostrar pra vocês. Então, passo pela laçada, a linha sempre fica por cima e o elástico por baixo, tá? Nesse mesmo ponto, eu vou inserir a minha agulha. A agulha sempre passa por baixo do elástico, aí puxamos a linha e fazemos o ponto baixo. Novamente, ó, no segundo ponto. A agulha sempre por baixo do elástico, puxamos a linha e fechamos com ponto baixo. Eu gosto, quando é a última carreira, sempre, quando não vai ter mais nada para trabalhar, no terceiro pontinho, colocar 2 pontinhos baixos dentro do mesmo espaço, que daí ele esconde um pouco mais o elástico, tá? Se bem que é branco, assim, mas mesmo assim eu gosto, ó. Então, a cada 2 pontinhos baixos, no terceiro, eu faço 2 dentro do mesmo espaço, tá bom?
É basicamente isso que a gente vai fazer, uma carreirinha toda de pontinho baixo, prendendo o elástico. O elástico, ele dá toda uma diferença na peça, gente, fica ajustado, fica bonito. É bonito visualmente também para usar, é mais confortável. Não tem perigo de, a peça vai ceder, vai cair, tipo, isso não acontece, tá? Então, por isso que o elástico sempre é essencial, ter em casa. Então, vamos fazer isso por toda a volta, feito o último ponto baixo, só fechar com ponto baixíssimo no primeiro que a gente fez na carreira. Corta a linha, faz os arremates. E aí eu volto pra mostrar como é que ficou a nossa saia completa. E aí no próximo vídeo a gente vai fazer o cropped. Ó, gente, tá pronta a nossa saia. Tá? Vai estar um vídeo separado do nosso cropped, então esse ficou só pra saia. E aí agora a gente vai fazer o cropped. Pra saia, foi quase 2 novelinhos pra tá fazendo ela, assim, com 40 e poucas carreiras, né? Umas 43 carreiras, tamanho M. Tá? Espero que vocês tenham gostado e até a nossa próxima aula.